Você já foi julgado pela sua origem? Já sentiu o peso do preconceito toda vez que entra numa sala? Hoje vou te contar a história de um homem de origem humilde que suportou anos de humilhação da família rica da esposa em silêncio absoluto. Todos o desprezavam, todos o consideravam indigno, todos achavam que sabiam exatamente quem ele era. Mas quando a verdade finalmente veio à tona, a redenção foi tão poderosa que transformou todos ao redor. Prepare-se para uma história sobre resiliência, dignidade e como a verdade, sempre, encontra seu caminho para a luz. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação que vai restaurar sua fé na justiça emocional e no poder da verdade. A mansão da família Tavares ficava num bairro nobre de Porto Alegre, uma construção imponente de 3 andares, com jardins elaborados e portões de ferro trabalhado. Era ali que Camila havia crescido, filha única de empresários ricos, donos de uma rede de concessionárias de veículos de luxo que dominava o sul do país. Ela conheceu Rafael numa biblioteca pública onde ele estudava para concurso enquanto trabalhava como entregador de aplicativo para pagar as contas. Ele era filho de uma faxineira e um segurança de supermercado, criado num bairro simples da periferia que sonhava em passar num concurso público para ter estabilidade. O amor entre eles foi instantâneo e verdadeiro. Camila viu nele determinação, inteligência, caráter sólido. Rafael viu nela alguém que enxergava além das aparências. Casaram 1 ano depois, contra a vontade total da família dela. O pai de Camila, Sr. Otávio, deixou claro desde o começo: esse casamento é um erro que você vai se arrepender. Mas se insiste que ele saiba qual é o lugar dele quando vier aqui. Rafael aceitou o desafio porque amava Camila acima de tudo. Mudaram-se para um apartamento pequeno alugado longe da mansão. Mas todos os domingos, Camila insistia em ir almoçar com a família, levando o marido junto. E todos os domingos eram iguais. Rafael sentava-se à mesa enorme de mogno, cercado por pessoas que o desprezavam abertamente, sem esconder. O irmão mais velho de Camila, André, era particularmente cruel. Então Rafael, ainda entregando comidinha de moto por aí, deve ser gratificante usar capacete todo dia e ganhar gorjeta de rico, não é? Rafael mastigava em silêncio. Não respondia às provocações, apenas olhava para Camila, que segurava sua mão por baixo da mesa, tentando transmitir apoio. A mãe de Camila, Dona Virgínia, servia a comida com ar de superioridade. Rafael, pegue mais batata. Deve estar acostumado a comer bem pouco em casa naquele apartamentinho minúsculo que vocês alugaram. Camila intervinha sempre. Mãe, para com isso. Nosso apartamento é pequeno, mas é nosso lar, construído com amor e trabalho honesto. Virgínia revirava os olhos. Amor e trabalho honesto não pagam contas, querida. Dinheiro paga, e esse seu marido não tem. Rafael permanecia em silêncio. Tinha aprendido rapidamente que responder só piorava a situação. Que qualquer defesa era vista como atrevimento de alguém que deveria ser grato por estar ali. Que silêncio era sua única proteção contra o veneno constante. Mas cada palavra doía. Cada olhar de desdém cravava fundo. Cada risada de escárnio deixava marca invisível, mas permanente. Durante a semana, Rafael trabalhava incansavelmente. Entregava pedidos de manhã cedo até tarde da noite, economizando cada centavo que podia. Nas poucas horas livres, estudava para concursos públicos, com dedicação obsessiva. Acordava às 4 da manhã para ter algumas horas de estudo em silêncio antes de começar as entregas. Voltava às 11 da noite exausto, mas ainda abria os livros por mais 1 hora antes de dormir. Camila via o esforço dele e sofria. Amor, você está se matando. Precisa descansar mais. Vou descansar quando passar no concurso, quando conseguir te dar a vida que você merece. Mas eu não preciso de vida luxuosa. Preciso de você saudável e feliz. Ele sorria cansado. Vou estar feliz quando sua família parar de me ver como inferior, quando provar meu valor. Certa vez, durante um jantar na mansão, o tio de Camila, empresário rico e arrogante, resolveu humilhar Rafael na frente de todos os convidados. Ei, Rafael, verdade que você não tem nem curso superior? Como pretende sustentar minha sobrinha sem formação? Rafael olhou para o prato, respirou fundo. Estou estudando. Estudando. O tio riu alto. Com 30 anos nas costas, entregando comida e ainda estudando. Enquanto isso, minha sobrinha, que poderia ter casado com o filho do senador ou com o herdeiro dos Almeida, está morando num apartamento de 2 quartos na periferia. Que desperdício. Camila bateu a mão na mesa. Chega. Parem com isso agora. Rafael é meu marido e merece respeito. Senhor Otávio olhou para a filha com frieza.
Respeito se conquista, Camila. Não se exige. E seu marido ainda não conquistou nada além de te arrastar para baixo. Rafael se levantou silenciosamente, colocou o guardanapo sobre a mesa e caminhou em direção à porta. Camila o seguiu. Para onde você vai? Preciso de ar. Não aguento mais. Ela o alcançou do lado de fora. Amor, me desculpa. Não deveria ter te trazido aqui de novo. Ele olhou para ela com olhos cansados. Não é sua culpa. É minha por não ser suficiente. Você é mais que suficiente para mim, mas não para eles. E enquanto não for, isso vai continuar. Nos meses seguintes, Rafael intensificou ainda mais os estudos. Dormia 4 horas por noite, perdia peso, desenvolvia olheiras profundas. Camila implorava para ele desacelerar, mas ele era obcecado. Preciso passar, preciso provar. Até que chegou o resultado. Rafael havia sido aprovado em primeiro lugar no concurso para fiscal da Receita Federal. Um dos concursos mais difíceis e prestigiados do país. Salário inicial de R$15 mil. Estabilidade vitalícia. Prestígio imenso. Quando a notícia saiu, Camila chorou de felicidade. Amor, você conseguiu. Você conseguiu. Mas Rafael não comemorou. Apenas olhou para a lista de aprovados com seu nome no topo e disse baixinho: agora eles vão ter que me respeitar. A posse seria em 2 meses. Rafael pediu que Camila não contasse nada para a família ainda. Quero contar pessoalmente, no momento certo. Ela concordou, embora não entendesse o porquê da espera. No domingo seguinte, foram ao almoço na mansão como sempre. E como sempre, as humilhações começaram. André olhou para Rafael com desdém. Ainda na labuta das entregas, quanto você ganha por mês mesmo? Uns 2 mil, 3 mil nos meses bons? Rafael respondeu calmamente. Mais ou menos isso. André riu. Patético. Eu gasto isso em fim de semana. Dona Virgínia serviu a comida. Rafael, hoje tem lagosta. Bem cara. Aproveite porque imagino que você nunca come isso em casa. Rafael comeu em silêncio, mas algo era diferente. Não havia mais dor nos olhos. Havia algo, Elsie. Calma. Certeza. Senhor Otávio resolveu atacar. Rafael, até quando você vai continuar nessa vida medíocre? Até quando vai arrastar minha filha para baixo? Já pensou em pelo menos tentar algo melhor? Rafael colocou os talheres de lado. Olhou para o sogro diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Na verdade, senhor Otávio, já consegui algo melhor. Sim, fui aprovado em primeiro lugar no concurso para fiscal da Receita Federal. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. André deixou cair o garfo. Primeiro lugar? No concurso da Receita? Isso é impossível. Rafael tirou do bolso o documento de nomeação dobrado. Abriu e colocou sobre a mesa. Aqui está. Aprovado em primeiro lugar entre 23 mil candidatos. Posse semana que vem. Salário inicial de R$15 mil. Dona Virgínia ficou pálida. 15 mil por mês? Mais benefícios. Vale alimentação, plano de saúde premium, progressão de carreira que pode chegar a 30 mil em alguns anos. E estabilidade vitalícia. Senhor Otávio pegou o documento com mãos trêmulas. Leu e releu. Isso é verdade. Isso é real. Camila sorriu com orgulho. Eu disse que ele era inteligente. Disse que era dedicado, mas vocês nunca quiseram ver. Só viram a origem humilde e decidiram que sabiam tudo sobre ele. O tio que havia zombado semanas atrás pigarreou. Rafael, parabéns. É uma conquista notável. Rafael olhou para ele com olhos frios. Obrigado. Deve ser difícil para o senhor aceitar que o entregador de comida conseguiu algo que a maioria dos filhos de famílias ricas nunca conseguiria. Passar num dos concursos mais difíceis do país, estudando sozinho, sem cursinho caro, sem tempo integral, trabalhando 12 horas por dia. André tentou minimizar. Bem, concurso público é questão de sorte também. Sorte. Rafael repetiu a palavra lentamente. Estudei 4 horas por dia durante 3 anos. Li mais de 50 mil páginas. Fiz mais de 10 mil questões. Dormi em média 4 horas por noite. Perdi finais de semana, feriados, momentos com minha esposa. Tudo isso enquanto trabalhava para pagar contas e aguentava ser humilhado nesta mesa todo domingo. Então não, André. Não foi sorte. Foi determinação. O clima na mesa mudou completamente. As pessoas que minutos atrás o desprezavam agora olhavam com algo entre choque e respeito forçado. Senhor Otávio limpou a garganta. Rafael, talvez tenhamos te julgado apressadamente. Talvez. Rafael olhou para o sogro. Com todo respeito, senhor Otávio. Não foi talvez. Vocês me julgaram desde o primeiro dia. Julgaram pela roupa simples, pelo trabalho de entregador, pela falta de sobrenome importante.
Nunca se deram ao trabalho de perguntar quem eu realmente era, quais eram meus sonhos, o que eu estava fazendo para conquistá-los. Dona Virgínia tentou justificar. Nós só queríamos proteger nossa filha. Proteger de quê? De alguém que a ama incondicionalmente, que trabalha duro todo dia, que nunca a desrespeitou. Proteger de um homem que abriu mão de sono, de saúde, de lazer para construir um futuro melhor para ela. Rafael se levantou. Camila, vamos. Ela se levantou também, mas Sr. Otávio também ficou de pé. Espera, por favor, precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre como agora que descobriram que vou ganhar bem, de repente sou digno de respeito? Desculpa, mas respeito não funciona assim. Ou eu sempre mereci, ou nunca mereci. E vocês deixaram claro por anos que achavam que eu nunca mereci. Camila segurou o braço do marido. Amor, talvez devêssemos ouvir. Rafael olhou para ela. Aqueles olhos que sempre foram tão gentis agora carregavam algo novo. Firmeza, limites. Você quer ouvir? Então, vamos ouvir. Mas eu não prometo perdoar fácil. Sentaram-se novamente. Sr. Otávio respirou fundo. Rafael, você tem razão. Fomos preconceituosos, cruéis. Te julgamos por coisas superficiais e ignoramos seu caráter, sua dedicação, seu amor pela minha filha. E isso foi injusto. André concordou, visivelmente constrangido. Cara, eu fui um idiota. As coisas que falei, as provocações, foi tudo errado. Dona Virgínia estava chorando. Nos perdoa, Rafael, por favor. Rafael ficou em silêncio por longos segundos. Finalmente falou. Vocês me humilharam durante anos. Me fizeram sentir pequeno, indigno, inferior. Toda semana eu vinha aqui e toda semana saía me sentindo um lixo. E sabe o que é pior? Camila via tudo isso. Via a mulher que ama sendo dividida entre o marido e a família. E isso me doía mais que qualquer insulto. Olhou para cada um deles. Não sei se consigo perdoar agora, mas posso tentar. Com o tempo. Se houver mudança real, não só palavras, mudança de verdade. Senhor Otávio assentiu. Vamos mudar. Eu prometo. Rafael se levantou novamente. Vamos ver. Nos próximos meses, a família realmente mudou. Senhor Otávio convidou Rafael para almoços sem toda a família, conversas um a um, tentando conhecê-lo de verdade. Dona Virgínia pedia desculpas repetidamente, oferecendo ajuda que Rafael educadamente recusava. André tentava construir uma amizade, convidando para jogos de futebol, cervejas, tentando compensar anos de crueldade. Mas a redenção verdadeira veio de forma inesperada. Rafael tomou posse como fiscal e começou a trabalhar. Em 3 meses, liderou a operação que descobriu fraude fiscal milionária numa empresa de transportes. Em 6 meses, foi promovido por desempenho excepcional. Em 1 ano, estava coordenando a equipe e sendo referência na região. Sua competência era inegável. Um dia, Sr. Otávio apareceu no apartamento de Rafael e Camila, sem avisar. Quando Rafael abriu a porta, ficou surpreso. Sr. Otávio, aconteceu algo? O homem mais velho olhou ao redor do apartamento pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. Posso entrar? Claro. Sentaram-se na pequena sala. Otávio olhou para as mãos. Rafael, eu vim pedir desculpas de verdade. Não porque você passou no concurso, não porque está ganhando bem, mas porque finalmente entendi algo. O quê? Que eu estava errado sobre tudo. Sobre o que faz um homem ter valor. Passei a vida inteira medindo pessoas por dinheiro, por sobrenome, por aparências, e quase perdi minha filha por causa disso. Quase destruí o casamento dela com um homem bom, porque era orgulhoso demais para ver além da superfície. Rafael olhou para o sogro. E o que mudou? Por que agora? Otávio suspirou pesadamente. Recebi uma ligação esta semana, do delegado da Receita Federal. Ele queria me parabenizar por ter um genro tão competente, tão íntegro. Disse que você é um dos melhores fiscais que ele já viu. Que tem futuro brilhante pela frente. Fez pausa. E eu percebi algo. Ele falou de você com mais orgulho e respeito do que eu, seu sogro, jamais demonstrei. Um estranho vê mais valor em você que eu via. Isso me destruiu. Rafael ficou quieto. Otávio continuou. Depois fui pesquisar. Descobri que você se formou no ensino médio com medalha de honra ao mérito. Que ganhou bolsa integral na Faculdade de Direito por desempenho acadêmico. Que trabalhou em 3 empregos simultâneos para pagar moradia e comida enquanto estudava. Que se formou entre os melhores da turma. E tudo isso eu poderia ter sabido se tivesse simplesmente perguntado. Se tivesse dado uma chance. Lágrimas começaram a cair. Mas eu era arrogante demais, preconceituoso demais, e te fiz sofrer por causa da minha cegueira. Rafael sentiu algo amolecer dentro dele. Senhor Otávio, eu não busquei sucesso para provar nada para vocês. Busquei para dar vida melhor para Camila, para não depender de ninguém,
para ter dignidade própria. Eu sei, e isso torna você ainda melhor. Você não precisava da nossa aprovação, mas mesmo assim, deve ter doído não ter. Doeu, Rafael admitiu. Doeu muito. Cada domingo, cada comentário, cada olhar de desdém. Doeu porque eu só queria ser aceito pela família da mulher que amo. Só queria ser visto. Otávio se levantou e fez algo inesperado. Ajoelhou-se na frente de Rafael. Rafael ficou chocado. Senhor Otávio, levanta. Não precisa, preciso. Um homem deve se ajoelhar quando erra gravemente. E eu errei com você. Te maltratei, te humilhei, te fiz sentir inferior. E você não merecia nada disso. Merecia respeito desde o primeiro dia. Camila estava chorando silenciosamente. Rafael ajudou o sogro a levantar. Senhor Otávio, eu aceito suas desculpas. Mas perdão é algo que precisa ser construído com tempo, com ações, não só palavras. Concordo. E vou passar o tempo que for necessário provando que mudei. Os dois homens se olharam. Foi quando algo passou entre eles. Um começo, frágil, mas real. Nos meses seguintes, Senhor Otávio fez questão de demonstrar mudança. Quando Rafael e Camila anunciaram que estavam comprando casa própria com o salário dele, Otávio ofereceu ajuda que Rafael recusou educadamente. Quando Rafael foi promovido novamente, Otávio organizou jantar de comemoração e fez questão de convidar toda a família para celebrar o genro. Quando Rafael deu palestra sobre ética fiscal numa universidade, Otávio estava na plateia, gravando orgulhoso. 2 anos após a revelação do concurso, Rafael e Camila estavam numa casa confortável, comprada com o próprio dinheiro. Nada ostensivo, mas digno e bonito. Fizeram churrasco de inauguração. A família de Camila estava toda presente. Durante a festa, Senhor Otávio pediu a palavra. Quero fazer um brinde. Levantou a taça. Ao Rafael, meu genro, um homem que me ensinou as lições mais importantes da minha vida. Me ensinou que valor não está em dinheiro ou sobrenome, está em caráter, em trabalho duro, em amor verdadeiro, em dignidade mantida mesmo sob pressão. Olhou diretamente para Rafael. Você tinha todo o direito de nos cortar da sua vida, de se vingar, de nos fazer pagar pelo que fizemos, mas escolheu dar segunda chance. Escolheu perdoar mesmo quando doía. E isso mostra grandeza que eu nunca tive. A voz dele quebrou. Sou grato por você ter ficado, por ter dado tempo para eu aprender, por ter amado minha filha o suficiente para suportar uma família terrível. E peço desculpas mais uma vez, publicamente, por cada dor que causei. Rafael estava emocionado. Levantou-se e abraçou o sogro. Um abraço longo, de cura, de perdão genuíno, de recomeço verdadeiro. A festa continuou até tarde. Mas o momento mais marcante veio quando André, o cunhado que havia sido tão cruel, puxou Rafael para um canto. Cara, posso falar uma coisa? Claro! André olhou para o chão constrangido. Eu fui horrível com você. As coisas que disse, as provocações constantes. Não tenho desculpa, só tenho vergonha. Rafael assentiu. Foram difíceis mesmo. Eu sei. E quero que saiba que não era sobre você. Era sobre mim. Sobre minha insegurança. Rafael olhou surpreso. Insegurança? Você tem tudo. André deu uma risada amarga. Tenho tudo dado. Herdei a empresa do meu pai. Nunca conquistei nada sozinho. Nunca passei numa prova difícil. Nunca trabalhei duro de verdade. E quando você apareceu, vindo da pobreza, mas com mais determinação e caráter que eu jamais terei, me senti ameaçado. Então, te ataquei para me sentir superior. Foi covarde. Rafael colocou a mão no ombro dele. André, nunca é tarde para mudar. Para conquistar algo seu. Para trabalhar duro por algo que importe. André assentiu. Você tem razão. Aliás, queria te pedir um conselho sobre concursos. Estou pensando em estudar para um, provar para mim mesmo que consigo algo sozinho. Rafael sorriu. Claro, vou te ajudar. Nos anos seguintes, a relação entre Rafael e a família de Camila se transformou completamente. Não era mais baseada em tolerância forçada, mas em respeito genuíno e afeto verdadeiro. Rafael se tornou autoridade respeitada na Receita Federal, coordenando equipes, treinando novos fiscais, sendo referência em ética e competência. Camila abriu seu próprio negócio de consultoria, usando economias do casal. Compraram casa maior. Tiveram primeiro filho que Senhor Otávio mimava sem vergonha, dizendo que estava compensando o tempo perdido. André realmente estudou e passou num concurso menor, mas próprio. Descobriu satisfação em conquista pessoal, pela primeira vez na vida. Um dia, 5 anos após tudo começar, Rafael estava no parque com o filho pequeno quando encontrou um jovem entregador de aplicativo descansando num banco.
O rapaz estava estudando entre entregas, livros espalhados ao redor. Rafael se aproximou. Estudando para concurso, o jovem olhou surpreso. Sim, senhor. Fiscal da Receita. Mas é difícil. Trabalho 12 horas por dia e sobra pouco tempo. Rafael sorriu. Eu sei como é. Fiz o mesmo caminho. O rapaz olhou incrédulo. Sério? Você passou? Primeiro lugar, há 5 anos. Os olhos do jovem brilharam. Como conseguiu? Com disciplina. 4 horas de estudo por dia, todo dia, sem exceção. E muita determinação. Ah, e ignore quem diz que você não pode. Ignore quem te julga pela origem. Só trabalhe, estude e prove com resultados. O jovem agradeceu emocionado. Rafael deu seu cartão. Qualquer dúvida, me procura. Ajudo você. Caminhando de volta para casa com o filho, Rafael pensou em tudo que havia passado. As humilhações, as dores, as noites sem dormir, os domingos terríveis. Mas também pensou na redenção, no perdão, na família que finalmente o aceitou, na vida que construiu com as próprias mãos e percebeu que valeu a pena. Cada lágrima, cada esforço, cada momento de silêncio engolindo o orgulho. Porque a verdade sempre vem à tona. Sempre. E quando vem, restaura tudo. A história de Rafael nos ensina algo vital sobre resiliência e redenção. Ensina que origem não define destino. Que trabalho honesto e determinação vencem preconceito. Que silêncio digno é mais poderoso que 1000 palavras de defesa. Ensina que vale a pena manter caráter mesmo quando ninguém vê, porque um dia todos verão. E ensina sobre perdão. Não perdão fácil que aceita migalhas, mas perdão que exige mudança real, arrependimento genuíno, tempo para curar feridas. Perdão que liberta, mas também responsabiliza. Se você vem de origem humilde e enfrenta preconceito, lembre-se de Rafael. Seu valor não está na opinião dos outros. Está no seu trabalho, no seu caráter, na sua determinação. Continue lutando mesmo quando ninguém acredita. Continue sendo íntegro mesmo quando é menosprezado. Porque a verdade sempre encontra seu caminho. E quando encontra, a redenção é completa, a justiça emocional se faz. E todos que duvidaram terão que reconhecer o que tentaram negar. Inscreva-se no canal Status Bilionários para mais histórias que vão restaurar sua fé na justiça emocional e no poder da verdade. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa de esperança de que dignidade e trabalho honesto sempre vencem. Até a próxima história que vai tocar seu coração e renovar sua coragem para nunca desistir dos seus sonhos.